Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Pessoal, então boa tarde a todos e todas presentes aqui a mais um seminário, né, da disciplina de seminários do PEQI, e dar as boas-vindas, né, a todos e todas, e em especial a nossa convidada de hoje, que é a professora Viviane, né, e assim, é muito bom fazer a apresentação da Viviane, porque a professora Viviane é uma professora que já atua, né, há um bom tempo na área de ensino, né, na especialização, enfim, fazendo várias... Mas ela foi recentemente credenciada no programa, né? Então, não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que foi uma excelente aquisição, assim, né? Porque parece que a gente está falando de time de futebol e não é nada disso, né? Mas, mas foi uma excelente aquisição para o programa e acho que, assim, todos nós vamos aprender muito com a contribuição que a Vivi vai trazer para a gente. E, bom, vou fazer essa leitura aqui do Lattes, né, como a gente costuma sempre fazer, para ficar mais uma formalidade um pouquinho maior. A professora Viviane Gomes Teixeira, né, ela possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros também aqui pela UFRJ. Foi professora da Rural, da Rural aqui do Rio de Janeiro, de 98 a 2008, portanto, por 10 anos, né? E ela é atualmente professora do Departamento de Química Analítica aqui do IQ, UFRJ. Bom, tem experiência na área de Química, com ênfase em polímero e colóides, atuando na linha de pesquisa intitulada Síntese e Caracterização de Polímeros Esféricos com porosidade controlada para aplicação como adsorventes iônicos e catalisadores. Atua na área de ensino de Química, onde desenvolve as linhas de pesquisa Relações de Gênero no ensino de Química e Educação Ambiental no ensino de Química. É docente dos cursos de graduação presenciais e à distância e do curso de especialização em ensino de Química do Instituto de Química. É uma das coordenadoras do Laboratório Didático de Química, né, o LADIQUIM, que é um espaço institucional dedicado ao ensino, pesquisa e extensão em ensino de Química. E é a coordenadora do projeto de extensão Meninas na Química, né, que é um projeto belíssimo, assim. Sou fã do projeto, estou sempre lá curtindo as publicações, né, tanto no Instagram quanto a revista e tudo que vocês vêm produzindo. Que fomenta a educação científica para meninas e sua inserção nas carreiras profissionais das ciências exatas e da Terra. Foi coordenadora do subprojeto Química, Rio de Janeiro, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Então, né, mais uma comprovação da atuação profícua, né, da professora Viviane na área de ensino, e coordenadora do curso de graduação em Química com atribuições tecnológicas. E é atualmente representante suplente, né, no nosso CEL, que é o Conselho de Extensão Universitário da UFRJ. Tem gente entrando. Vivi, vou te chamar de Vivi, né? Muito obrigado por aceitar o convite, né? E, por favor, fique com a palavra. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por essa apresentação tão carinhosa. Agradeço também ao Guilherme e a você novamente por terem me recebido, né, dessa forma tão carinhosa mesmo, né, no programa e por me darem esse momento para falar um pouquinho do que eu venho estudando. E antes de começar a falar, quero dar boa tarde a todas, a todos e a todes
e que a gente consiga fazer uma discussão que seja, pelo menos, se não diferenciada, né, para o mundo, mas que seja diferenciada para a gente, né, que a gente consiga, aqui, nesse momento, fazer algumas reflexões, e eu falo isso em função das minhas próprias reflexões, né, que eu venho fazendo desde que iniciei o meu contato mais próximo com a formação de professores. Tá? Bom, eu vou fazer aqui o compartilhamento da apresentação, e aí eu vou ficar lá, né? E vocês, por favor, me falem se estão vendo, se está tudo direitinho. Está aparecendo para todo mundo, bonitinho? Tudo certo, tudo perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre o que eu venho aprendendo e como eu venho pensando a respeito da abordagem de gênero e também da sexualidade no ensino de ciências. E para começar essa apresentação, eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa, talvez, mudança de rumos na minha vida profissional, que foi começar a atuar de uma forma mais importante para mim na formação de professores. Como o Rodrigo falou, eu sou formada em Química Industrial e desde que eu comecei a ser professora, né, no ensino superior, eu dou aula para cursos de licenciatura em Química. Tanto dava aula na Rural, como dou aula no Instituto de Química, na UFRJ. Mas o meu contato ele começou de uma forma mais fundamentada depois que eu ingressei no Laboratório Didático de Química, o LADIQUIM. E nesse mesmo momento, a gente começou também a desenvolver o projeto de extensão Meninas na Química. O Meninas na Química começou entre 2013 e 2014, em função de um momento que a gente tinha de discussões bastante importantes em relação a questões que envolvem a mulher e o feminismo, já que naquele momento a gente tinha a secretaria especial, né, que tratava de assuntos relacionados a essas questões no governo federal, e com isso se iniciaram processos de discussão muito, muito ligados à participação das mulheres nas ciências, nas profissões das ciências, e também em relação ao seu desenvolvimento depois do ingresso nessas profissões. Naquele momento, então, o projeto ele tinha como objetivo tratar essa questão, ou seja, incentivar meninas a ingressar em cursos e, consequentemente, profissões das áreas das ciências da natureza e das ciências exatas. E, com isso, então, nós iniciamos uma atuação com escolas parceiras com a implementação desse projeto. Isso tomou um volume bastante grande em relação à aceitação por parte das alunas e também na comunidade científica, onde nós começamos a apresentar trabalhos oriundos desse projeto de extensão, e também isso levou a uma necessidade de compreensão de outros fatores que estavam presentes na escola e que demandavam a compreensão sobre uma compreensão conceitual sobre gênero e, posteriormente, também sobre a sexualidade. Então, na verdade, é uma coisa que me traz assim, uma felicidade grande dizer que esse projeto ele nasceu na extensão universitária,
né? E, de uma forma muito natural, ele se desenvolveu e se desenvolve também como uma atividade de pesquisa, o que não poderia ser diferente. Mas muitas vezes a gente faz o caminho inverso, começa na pesquisa e a extensão ela surge com aquilo. E essas demandas, né, elas vieram praticamente juntas pela compreensão de que a gente não consegue fazer extensão de uma forma dissociada de um conhecimento que é acadêmico, né, e que dialoga também com um conhecimento que se origina em outros setores da sociedade. Então, nós começamos com essa perspectiva, né, do ingresso, do incentivo a meninas a ingressar nas carreiras científicas, mas nós compreendemos que existem outras tantas questões que nos trazem a necessidade de estudar o gênero, de tratar gênero e de tratar gênero dentro do ensino de ciências. Né? Isso é uma questão que muitas vezes alguns se perguntam por que a gente vai tratar gênero na formação de professores de ciências. E aí eu trago aqui algumas questões que certamente explicam a necessidade desse estudo. Né? Uma delas é a própria violência doméstica que mulheres, meninas e também meninos sofrem em função das relações de sexo, de gênero, né, e também de sexualidade. Então, a gente tem aqui uma situação que ocorre ainda muito corriqueiramente, que é uma preferência de pais em relação ao sexo biológico, né, como a gente pode dizer agora no primeiro momento, de seus filhos, as agressões e violências absurdas que nós temos não só no ambiente do lar, mas na sociedade de um modo geral, né, com a violência que leva à morte de pessoas do grupo LGBTQIA+, que se torna algo que a gente precisa, nós temos a obrigação de combater. E, por fim, né, talvez essas formas de reconhecimento das questões de gênero e de sexualidade, elas tenham tomado uma dimensão muito maior a partir do momento que nós, enquanto sociedade, elegemos para presidente uma pessoa que acredita que o estupro ele é questão de mérito. Né? Então, quando nós chegamos num ponto de horror desse nível, não só o ensino das ciências humanas, mas a formação básica e a formação em nível superior precisa tratar dessas questões para que a gente venha a ter uma condição social onde nós não soframos mais com tantos horrores. E eu começo, então, a falar, né, dessa perspectiva do tratamento do gênero e da sexualidade por meio assim, de uma concepção, né, onde nós acreditamos que, na verdade, esses conflitos eles derivam, né, do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado como modos de dominação na sociedade. Certamente, né, como diz Boaventura de Souza Santos, o colonialismo e o patriarcado eles são anteriores ao capitalismo, mas eles foram reconfigurados em função do capitalismo e nós precisamos, então, dar conta, né, dessas novas configurações, principalmente no ponto que a gente trata aqui quanto ao patriarcado. É importante, então, né, que a gente entenda um pouquinho sobre essas questões, o que é gênero, né, o que é sexo biológico,
Eu trago, então, aqui uma descrição, que é uma descrição bastante incipiente, né, sobre alguns conceitos que se apresentam no debate popular, digamos assim, né, sobre gênero e sexo biológico, que são, primeiro, a identidade de gênero, né, que de uma forma ainda muito superficial, pode ser caracterizada como o que nós nos consideramos, né, como nós nos consideramos, a expressão de gênero, que é como nós nos apresentamos à sociedade em relação ao nosso gênero, a orientação sexual, que reflete com quem nós nos atraímos ou nos relacionamos afetivamente, sexualmente, e o sexo biológico, que se refere, então, à nossa constituição estrutural, né, enquanto corpo. Então, tem uma referência aos órgãos, aos hormônios e aos nossos cromossomos. Então, a gente precisa expandir, né, essa discussão para que a gente possa entender como essas questões em relação a gênero, sexualidade, sexo biológico, expressão de gênero, né, como tudo isso resvala no que nós assumimos enquanto papéis sociais, né? E como esses papéis sociais eles estão ligados a estereótipos de gênero. Os estereótipos de gênero eles são um ponto extremamente importante, porque é o estereótipo que, como dito aqui, generaliza as formas de comportamento de homens e de mulheres, padronizam esses comportamentos e, consequentemente, são responsáveis por disseminar alguns valores diferenciados entre homens e mulheres, alguns ou vários, né? Esses estereótipos, eles são característicos, né, das sociedades em que eles se definem, mas eles, em todas as sociedades, esses estereótipos, eles se constituem. Então, para dar conta da compreensão do papel social e de como o gênero, o sexo e a sexualidade foram sendo importantes, né, nessas discussões em relação a formas de dominação e em relação aos nossos papéis sociais, eu vou trazer aqui três teóricas, né, mais importantes agora, nesse momento, não que não existam outras, né, várias e muito importantes, e eu chamo a atenção aqui para o objetivo de chamar teóricas mulheres, né, para apresentar aqui a discussão teórica a respeito de gênero. Eu trago aqui primeiro Joan Scott, porque ela é uma historiadora e ela apresenta uma abordagem histórica sobre o gênero, né? Essa abordagem ela começa a ficar muito importante no final, né, da segunda onda do feminismo, e começa, então, a tomar uma dimensão importante, porque, nesse momento, a categoria mulher e gênero já não dava mais conta de explicar, né, ou, na verdade, de analisar as demandas nascidas, né, com essa segunda onda do feminismo. A primeira onda, ela primeiro tinha como objetivo mais a participação política, né, das mulheres. A segunda onda, ela trazia como objetivo, de uma forma bem sintética, a participação da mulher em setores onde ela antes não atuava, além da política, né? E no final, né, da segunda onda, as demandas
elas já se dão muito mais em relação a uma liberdade do corpo e do feminino em relação às suas escolhas, de um modo geral. Então, a avaliação de John Scott ela é muito interessante porque ela resgata, né, o sentido de gênero ao longo da história. E eu trago aqui esse fragmento, né, que ela apresenta, vou ler aqui. Não significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas e naturais entre homens e mulheres, mas sim que o gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no tempo, já que nada no corpo, incluindo aí os órgãos reprodutivos femininos, determina univocamente como a divisão social será estabelecida. Então, dessa forma, ela já apresenta a relação, uma não relação entre o sexo e o gênero, entre o corpo e o gênero, que apresenta um significado cultural. Então, a gente pode resumir essa abordagem por meio dessa frase aqui, que diz que o gênero, segundo essa definição, é uma categoria social, e social e imposta sobre um corpo sexuado, né? Então, são parâmetros diferentes que definem o corpo, o sexo e, consequentemente, o gênero. Com a discussão a respeito dessa diferenciação entre sexo e gênero, em 1990, Judith Butler, né, que é uma que avalia gênero e trata gênero por meio da filosofia, ela lança o livro que em português foi traduzido como Problemas de Gênero, que é Gender Trouble. A apresentação, né, de Judith Butler nesse momento, ela foi fundamental porque ela traz de uma forma muito clara, né, que essa lógica que distingue, né, sexo e gênero, ela precisa ser repensada. Então, essa frase dela traz uma nova dimensão para essa relação entre sexo e gênero. Levando ao limite lógico, ou seja, né, pela lógica, a distinção entre sexo e gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuais e gênero culturalmente construído. Isso significa que, se existe uma lógica, né, que guia a distinção entre sexo e gênero, qualquer corpo de qualquer sexo pode assumir, pode se apresentar com qualquer gênero. Tá? Isso traz, então, uma nova compreensão a respeito dessa combinação, digamos, sexo-gênero, que ela leva adiante e que traz a compreensão de que talvez o próprio sexo ele já seja uma construção cultural. Não só o gênero seja culturalmente construído, mas também o sexo é culturalmente construído. E isso a gente encontra nesse segundo fragmento. Talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. A rigor, talvez o sexo tenha sido sempre o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. Disso, né, nós podemos valer da compreensão desde o próprio nascimento do indivíduo.
o nascimento, né, e a percepção, a consolidação de um corpo sexuado já carrega, naquele momento da evidenciação do sexo, toda uma carga de expectativas em relação àquele indivíduo. Então, o próprio sexo, em relação a isso, ele já se constrói naquele momento com essas expectativas. E por isso, então, ela diz que não há uma forma de se tratar sexo de forma dissociada de gênero, porque, na verdade, ambos são expectativas, né, culturais. Mas o mais importante, né, que toda essa compreensão que a Judith Butler trouxe a respeito da relação sexo-gênero, é que, naquele momento, ela retira da mulher e do gênero, enquanto categorias, a discussão central do feminismo. A discussão central do feminismo, ela era inicialmente, usava inicialmente como categoria principal a mulher. A mulher, então, que mulher era essa? Né? Que tantas mulheres são essas que conseguiam ser sintetizadas na palavra mulher? Então, a categoria mulher, ela não dava conta mais, né, dessa análise. A categoria gênero passou, então, também a não dar conta dessa análise. E aí, ela desloca essa discussão, né, do feminismo para o conceito de heteronormatividade. E ela traduz todos os conflitos em função dos construtos que são gerados pela heteronormatividade. Ou seja, a heteronormatividade é que vai dizer o que é o correto socialmente, é a heteronormatividade que vai trazer o reconhecimento social, e é a heteronormatividade que vai trazer a precariedade para certos grupos sociais. Então, nessa situação, a Judith Butler ela foi até um pouco questionada por tirar essa centralidade, né, da mulher dentro da discussão feminista, mas, na verdade, o que ela trouxe foi ampliar essa discussão para todas as formas de opressão que a heteronormatividade traz, já que ela não traz opressão somente para mulheres, né? Ela traz a opressão para mulheres heterossexuais, para mulheres homossexuais, para mulheres transexuais, para homens em toda a sua diversidade, inclusive para os homens heterossexuais que são forçados, né, socialmente a seguir essa heteronormatividade. Então, as diferenças entre esses grupos, elas devem elas existem, mas elas precisam ser combinadas para que a luta em relação às subjugações trazidas pela heteronormatividade sejam, então, construídas. E a performatividade de gênero, né, além da heteronormatividade, é um conceito que a Judith Butler traz e que também é muito fundamental em sua construção. Porque é um conceito que vem da linguística, né, e que diz que a linguagem ela pode mudar o mundo, né? Então, ela traz essa possibilidade da performatividade de gênero como uma outra forma de análise, né? Já que a performatividade de gênero, ela vai ser uma forma de ir
contra a própria heteronormatividade e fazer valer, né, de forma instituída esses objetivos contrários à heteronormatividade. Eu sugiro para quem tem interesse, né, que assista um vídeo que é da professora Carla Rodrigues, né, da UFRJ, que se chama Introdução a Judith Butler, onde ela faz um apanhado geral da ideia do Butler, muito, muito interessante e bastante acessível, já que a obra de Judith Butler ela é bastante complexa em termos de compreensão. E, por fim, a gente também não pode deixar de trazer, em termos aqui do Brasil, as contribuições da professora Guacira Lopes Louro, principalmente quando a gente trata de gênero e sexualidade na área da educação. A professora Guacira ela começou os seus estudos, né, muito num momento onde poucos grupos aqui no Brasil tratavam sobre a mulher, né, e principalmente usando a abordagem de gênero e sexualidade, e ela apresenta uma pedagogização, né, dessas questões em sua obra. E ela também traz essa questão da construção cultural do gênero. Então, através de processos culturais, definimos o que é ou não natural. Produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as tornamos históricas. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros, feminino ou masculino, nos corpos é feita sempre no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. E é por isso que eu trago, né, ela como referencial brasileiro para nosso tratamento. As possibilidades da sexualidade, das formas de expressar os desejos e prazeres, também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais. Elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. Então, nós precisamos compreender quais são esses mecanismos culturais ligados à nossa sociedade que fazem com que a heteronormatividade seja o ponto fundamental de hierarquização dos sexos biológicos, né? E também da definição do que é feminino e masculino, levando em consideração que essas categorias elas são sempre definidas a partir de contextos históricos, sociais, culturais específicos. Então, acho que agora é importante a gente tratar sobre essas questões na escola, né? Até que a gente consiga, então, finalmente chegar no ensino de ciências, que eu vou tratar mais adiante. A escola, então, né, ela tem um papel dentro dessa questão, que é um papel de reprodução. A escola sendo a primeira instituição fora a família, né, onde a criança se insere, ela tem uma abrangência muito grande em relação à construção da identidade dos sujeitos. E a escola opera, né, dentro de um setor, né, que, juntamente com a família e o Estado, tanto elabora, né, e faz existir divisões, como ela também naturaliza as divisões e as segregações e preconceitos, né, que nós carregamos na construção da nossa identidade. A gente pode tratar esse papel de reprodução social da escola, né, como uma instituição de reprodução, pela teoria social de Pierre Bourdieu,
né, que em um momento anterior a Stephanie até trouxe, né, então vou passar aqui, né, de uma forma um pouquinho mais rápida, mas a gente pode dizer que a escola ela participa da produção dessa ordem social, atuando na valorização de certos capitais, né, e definindo também, né, e, na verdade, propagando as regras entre os agentes desse campo. E isso, então, faz com que a escola ela seja um agente de grande importância nesse campus que tem os alunos, né, como agentes que estão num momento de construção de um hábitos, né, e de um hábitos que vai ser moldado e que vai fazer com que ela compreenda as regras desse campo, né, as regras que trazem não só a dominação, mas principalmente a subjugação de uma forma inconsciente. Ela se adapta, então, a isso, né, e ela definida, né, enquanto sujeito por meio de uma questão, né, que Bourdieu traz, que é a causalidade do provável, que é um ponto muito interessante dentro da teoria relacional, né, de Bourdieu, que é, como diz aqui, né, a tendência do agente em antecipar o seu futuro em conformidade com a experiência do presente, não desejando aquilo que parece pouco provável para o seu grupo social. Ou seja, a escola agindo nesse campo, onde ela define papéis e papéis diferenciados, ela faz com que a construção do hábitos ela se dê dentro de uma expectativa de alcance, né? Dentro do que aquele sujeito pode querer, pode almejar nessa estrutura social. E a escola faz isso por meio de diversas violências simbólicas, né? Que estão inseridas na sua prática, estão inseridas no seu currículo e estão inseridas, né, no seu dia a dia. Essas violências, elas também se relacionam com a construção de um hábito de gênero, né? Então, são diversos os discursos sobre comportamentos, sobre pensamentos, sobre abrangências e limitações sobre a mulher e o homem, né, sobre um padrão heteronormativo que são o tempo todo reforçadas na escola e que, por mecanismos diversos, né, vão fazer com que o hábito de gênero seja moldado. E quando isso se dá por meio de uma dicotomia, né, entre o que é característica de uma construção masculina para meninos e o que é característico de uma formação, de um comportamento, né, ou de um hábitos feminino para as meninas. Algumas dessas características são muito comumente observadas nas salas de aula, né, inclusive ainda no ensino superior, que colocam as meninas numa condição de passividade e os meninos numa condição de atividade, as meninas sempre num lugar privado e os meninos no lugar público, as meninas muito reféns de um corpo e os meninos livres em relação à mente, né? E tantas outras diferenças. E é importante que a gente, né, nessa avaliação, volte àquela abordagem, né, sobre gênero de John Scott, porque
é fundamental que a escola entenda, né, que nós entendamos que a escola ela opera na construção dessas relações hierárquicas, né, que são constituídas por meio de significados culturais, de valores que são naturalizados pela escola. Certamente, né, nós todos que somos professoras e professores já passamos por situações de discussão que traziam as características do que seria um estudante adequado, perfeito, bom aluno ou boa aluna, perfeita ou não perfeita. E aquele estudante que atrapalha, então, o andamento da nossa aula. E, normalmente, essa relação ela se dá por meio da caracterização desse aluno, de um estereótipo que esse aluno normalmente tem, tanto os meninos quanto as meninas, né, que normalmente tem como características apreciadas pelos professores o fato de serem mais meigas, gentis, respeitosas, enquanto os meninos assumem um papel de protagonismo na sala em função justamente, né, de uma desordem que eles causam em relação à ordem que é estabelecida para a sala de aula. Apesar disso, né, os meninos, eles normalmente eles são caracterizados como mais inteligentes do que as meninas e as meninas como mais esforçadas do que os meninos. Essas questões, então, né, elas se apresentam de uma forma muito, às vezes clara, mas às vezes de uma forma bastante encoberta, né? Além de outras questões que nós trazemos, que pode ser observada aqui em algumas escolas, que tem uma sala de aula muito homogênea em relação a questões de raça e de classe. Então, as sutilezas, né, que definem esses comportamentos e esses hábitos, elas estão presentes em diversas situações, em diversos comportamentos nossos e da escola, né? Nós, professores, e de todo o sistema escolar no dia a dia da escola. E isso se traduz por meio do currículo, né? Tanto por meio do currículo objetivo, né, que é o currículo formal, como também por meio da subjetividade que está circunscrita, né, no currículo oculto. Essas questões, né, de currículo, elas definem, ainda que não de forma claramente observável, né, para quem aquele currículo é dedicado, para o que aquele currículo é dedicado, né? Então, a favor de quem ele trabalha, de que forma, né, o currículo, tanto formal como oculto, contribuem para essa reprodução de desigualdades sociais diversas, né? E o que nós podemos fazer para trabalhar a favor dessas classes minoritárias em direitos, né? E não em número. Então, as relações de poder que estão amarradas pelo currículo precisam ser avaliadas, né? Nós precisamos ter um olhar para a relação entre o currículo e a sociedade que a gente vive, né? Para que a gente possa entender quais são essas visões que estão sendo traduzidas pelo currículo, né? Que muitas vezes podem parecer que são visões desinteressadas, né, aos menos observadores, mas que contribuem para a construção diária de identidades
subalternizadas, né? Então, precisamos nos confrontar com o estudo do currículo para que a escola tenha como objetivo a mudança desses status, né, de subalternização de alguns grupos, né? E com isso, então, o currículo, né, ele pode ser considerado também um artefato de gênero. Ele, ao mesmo tempo, corporifica e produz relações de gênero. Pela naturalização, né, dessas expectativas, dessas regras, né, e desses valores que a escola naturaliza, ela constrói essas relações onde a heteronormatividade ela é o grande norteador. Mais uma vez, então, né, o currículo ele vai definir o que os meninos e as meninas devem saber, qual é o conhecimento que é importante para um e que é importante para outro, né? O que eles devem se tornar, né? O que eles vão ser naquele momento para se tornar futuramente um determinado padrão. Então, todas essas questões precisam ser intencionalmente detalhadas, né? E, na verdade, precisam ser incluídas no currículo escolar e na prática diária de professores. A gente ainda tem aqui, né, uma frase que se soma, né, a essas tantas questões, que é a última, que trata de quem pode produzir, né, performar e ensinar um determinado conhecimento e quem não pode, né? Não é só conhecer, mas é também de que forma de que forma pode se valer daquele conhecimento, né, na conquista de novos significados sociais em relação a si próprio, né? Essas questões, então, são questões que, como eu falei, elas se juntam, elas não podem ser avaliadas de uma forma integral se elas não estiverem também associadas a questões raciais e a questões de classe, né? O que aqui no Brasil é algo extremamente presente no nosso dia a dia na educação. Então, uma perspectiva interseccional, ou seja, que interrelaciona e consegue perceber as relações conjuntas, né, das diversas formas de opressão, precisam ser construídas. Essa abordagem interseccional, então, ela coloca, né, como centro dos nossos conflitos aqui no Brasil, principalmente, as mulheres negras, já que elas são o grupo que mais sofre com o racismo, com o pós-colonialismo e também com o patriarcado. No entrecruzamento, né, de todas essas formas de dominação, então, e com esse entrecruzamento, as mulheres negras e as meninas negras, né, já que a gente está tratando de educação no momento de formação básica para crianças e adolescentes, principalmente, as mulheres negras, então, elas estão no fundo dessa pirâmide, né? Trago aqui algumas literaturas, né, que vocês podem, para quem possa se interessar, por essas questões interseccionais, e vou passar um pouquinho rápido, que eu já estou me estendendo muito, né? Mas, assim, a gente pode concluir, né, com tudo isso,
que o conhecimento ele não se resume a um estudo apolítico da verdade, que a reprodução de relações de poder raciais e de gênero, elas definem o que conta como verdadeiro e que algo é passível de se tornar um conhecimento quando reflete, na verdade, os interesses políticos específicos de uma sociedade que se estabelece, né, como hegemônica hoje, como sendo uma sociedade branca, colonial e patriarcal. E aí, né, eu trago, então, essa pergunta para vocês, se vocês que já atuam, né, como professores, percebem a hierarquização de gênero em suas salas de aula, né? E o que vocês, então, fariam em situações que invisibilizam ações e discursos femininos nas suas aulas, tá? Para refletir um pouquinho, porque as questões elas estão ali no dia a dia, né? O tempo todo, mulheres e meninas são interpeladas em relação ao que sabem, ao que conhecem e aos limites que podem conhecer, né? Acho que a frase icônica aqui, dentre essas, é sobre se a gente sabe o que é impedimento no futebol, né? Nada mais complexo. Nós precisamos, então, observar. Precisamos, então, enquanto professores, numa sala de aula, onde esses conflitos se estabelecem, a gente precisa saber pensar como não permitir que essas questões se desenvolvam, né? E isso é uma questão que se torna muito grave em relação ao discurso científico. O discurso científico ele é um ponto que traz muitas diferenças quanto a meninas e meninos em sala de aula. A escola, então, né, ela tem um cotidiano que pratica muito essas diferenças e desigualdades, mas talvez o próprio ensino de ciências, né, exatas e da natureza seja o ponto que traduz mais claramente o sexismo e a masculinização do currículo. Né? Não só a forma de condução, mas a história que nós contamos é uma história masculina, branca e europeia. Nós dedicamos, então, né, aquelas características que os meninos apresentam, que nós já mostramos antes, a características que são importantes no aprendizado de ciências, já que são características que se correlacionam epistemologicamente com a ciência. Tá? Então, muito de forma, às vezes, direta, mas em outras situações, de forma mais sutil, as meninas elas são naturalmente direcionadas, esse naturalmente, entre aspas, é claro, às ciências humanas, enquanto os meninos, então, se direcionam às ciências exatas. E, com isso, então, a escola reproduz aquele senso comum de que meninos são melhores do que meninas em relação à sua intelectualidade lógica. Então, o que nós desejamos é que a escola ela possa contribuir para a formação, né, de identidades livres, né, de estereótipos, e que o ensino de ciências ele seja associado a uma praxis que tenha isso como objetivo, tenha essa intencionalidade. É importante, então, que esse estereótipo do fracasso escolar das meninas nas disciplinas de ciências exatas e da natureza, ele seja combatido, né? E ele precisa ser combatido com novas práticas que se dediquem a esse objetivo claramente. E isso não pode ser somente algo que tratado de uma forma contextualizadora
né, na formação de professores. Nós precisamos fazer com que as meninas realmente elas se sintam capazes, naquele ambiente escolar, de desenvolver o conhecimento científico. Então, precisamos estudar, né, investir em atividades que promovam a desconstrução do estereótipo. Nós acreditamos que a experimentação associada à ludicidade pode ser um bom caminho de promoção do discurso científico por parte de meninas e com o consequente desenvolvimento, né, da argumentação e da sua linguagem científica. E para os que ainda combatem, né, as relações de gênero no ensino de ciências, eu acho que é importante dizer que nós não estamos defendendo o silenciamento dos meninos em sala de aula, né? O que nós estamos propondo é a garantia do direito ao discurso, né? Uma garantia que é democrática para meninas e para meninos ao mesmo tempo. Então, eu trago aqui, né, uma reflexão do Tomás Tadeu. Não vou lê-la agora, depois, se vocês quiserem, eu até posso disponibilizar, porque eu vou passar agora os agradecimentos à equipe do Meninas na Química, né, a professora Fernanda, a Vivian, a professora Vanessa. A professora Vanessa é do IFRJ e colabora também no projeto. E tenho que agradecer às demais meninas, que eu chamo de meninas pequenas, né, do Meninas na Química, que são Lorene e Maiara, que são mestrandas do PEC, né, e que Lorene eu co-oriento junto com o professor Joaquim, Maiara, né, está sob minha orientação, e desenvolveram trabalhos fundamentais no projeto, no Meninas na Química, desde a graduação e continuam agora nessa temática, agora no programa. E as nossas licenciandas, né? Esther é licencianda em Filosofia e é uma pessoa fundamental, né, no projeto pela visão que ela traz sobre o feminismo. Raquel, Monique e Érica são alunas da licenciatura em Química e Sara e Agnes são bacharelandas, né, do curso, Sara da Escola de Belas Artes e Agnes do campus de Caxias de Nanotecnologia. Então, agradeço muito a elas por tudo que a gente tem feito, né, e construído no projeto. Disponibilizo aqui e convido vocês a nos seguir no Instagram, no Facebook, a ler a nossa revista, né, que é Meninas na Química, e depois eu passo aqui as referências, né, para que vocês se interessem e mesmo que não desenvolvam trabalhos do mestrado nessa área, que estejam atentos à necessidade de todo e qualquer professor tratar das questões de gênero. Agradeço também a todas e todos e todes, e agora deixo com vocês. Rodrigo, Guilherme, muito obrigada e me desculpem pelo tempo. Não precisa se desculpar, não. Foi ótimo. E nós é que agradecemos, no nome da Paula, da Priscila, do Guilherme, e do meu nome também, né? Agradecer muito, né, por essa exposição, assim, e acho que já dá para quem talvez não te conhecesse, né, já dá um excelente cartão de visitas, assim, né, do que significa a produção de vocês, o pensamento, enfim, né? Poxa, muito bom mesmo. Gente, fiz minha propaganda, né, Rodrigo? Isso é fundamental. Tá aberto, pessoal. Vamos lá, vamos usar quiserem colocar alguma coisa no chat. Muitas pessoas agradecendo, né, parabenizando pela qualidade do seminário, mas, enfim, pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, né, por favor, sintam-se à vontade. Vocês já sabem, né, todo mundo é de casa.
Eu adoro ouvir vozes, adoro ver carinhas, detesto ler chat. Oi, Viviane. Eu vou colocar aqui uma experiência que eu tenho, né, de ouvir. Deixa eu diminuir aqui a reunião da chapa dos meus chefes e falar diretamente com você, né? Quando comecei a acompanhar vocês, né, nessa questão da formação do grupo, das publicações, da Lorraine, que eu gosto muito de acompanhar. A Lorraine sabe que eu sou fãzoca dela, né? Eu estou sempre acompanhando os movimentos dela, né? Ela fez uma apresentação muito legal na Rural, inclusive. Eu falei para ela, entenda 5 minutos a teoria do Bourdieu, porque ela explica muito claramente com aprofundamento, né? E ela até me perguntou, me provocou uma vez e falou assim, Cris, e aí, está aprofundado agora? Eu falo, não, você está ótima, e acho que a gente deve sempre aperfeiçoar. E aí, uma vez, um funcionário do Instituto de Química, que é muito amigo meu, mas ele tem um posicionamento político, que é muito veemente, se eu falar um pouco mais, vocês vão saber até quem é, ele me questionou. Ele falou assim, essas questões de gênero, essas questões de LGBT, não sei o quê, essas coisas. Onde isso está no ensino de Química, Cristiana? Me explica, porque você eu consigo entender, mas eu vejo uns trabalhos por aí nas semanas, na SIAC, na extensão e tudo mais. Não entendo. E ele é professor de história, né? E aí eu falei assim, eu acho interessante você não saber o lugar disso dentro do ensino, seja do que for, né? E eu estava falando, inclusive, lá nas Mulheres da Ciência, justamente sobre isso. Porque todo mundo fala do nosso distanciamento na academia das questões de sala de aula, da sociedade. Quando a gente aproxima e traz para o ensino de química, para o ensino de ciências, para o ensino, seja do que for das ciências, né? Que a gente não trabalha só com ciências da natureza ou ciências exatas e tudo mais, as ciências são várias, né? A gente sabe disso muito bem, a gente está discutindo isso até mesmo, né, nesse campo da educação, mas eu não entendia por que ele não conhecia, não conseguia ver o espaço dessas discussões dentro do ensino de Química. Porque a gente teve muito movimento dentro da CTS, CTSA, dentro dos projetos de contextualização da química, voltados para a questão de geradoras, né, mais pautadas em Freire, para meio que trazer um pouco a química para a contextualização, para o dia a dia, que a gente ficava o tempo inteiro vendo a química do cabelo, a química da bolha de sabão, a química do shampoo, como que o shampoo lava o nosso cabelo, mas não via as questões sociais, não via as questões do mundo. E agora a gente está tendo um movimento muito voltado para isso. E eu vejo o movimento de vocês muito voltado para isso dentro do ensino de ciências, e eu acho excelente. Aí eu queria te perguntar, finalizar, fechar, que eu acho que eu já passei do meu tempo, perguntando... Eu ia te chamar a atenção. É difícil, eu sei, já percebi, Rodrigo, eu te conheço pelo olhar até de longe. Então, veja bem, há muita resistência, até mesmo dos professores, com respeito a essas temáticas dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro da academia. Aí eu queria que você respondesse falando justamente dessas tensões dentro do próprio Instituto de Química, dos nossos departamentos, que vem um pouco para a discussão do que a gente viu hoje até lá no PEC, porque o Rodrigo até falou da criação de um departamento de ensino de Química, que fosse um pouco destacado das questões técnicas, né, mesmo dos departamentos, né, que trabalham a química, né, pura, né, a pesquisa e tudo mais, para a gente tratar do ensino da química, das ciências. Agora a gente vai ter que interdisciplinarizar. Quais são as tensões que existem e o que você vê ainda pior para a questão da BNCC agora para frente, né, que a gente está enfrentando tantas transições e mudanças. Desculpa aí me estender, pessoal. Bom, vou ver se eu consigo me lembrar de tudo que você perguntou desde o início, tá? Eu vou respondendo aos poucos, Cris vai me dizendo. Bom, mas eu acho que o primeiro ponto de resistência, ele vem
de uma incompreensão de que a ciência é uma construção cultural, né? Quando a gente tem um curso de graduação, né, na área de ciências, que forma químicos, forma licenciados em química, e o curso de química, ele é resistente em assumir que a ciência ela é uma construção cultural e que ela precisa ser tratada como uma construção cultural, eu acho que a gente realmente fecha as portas para qualquer discussão em relação à nossa possibilidades de mudanças. Acho que todas as mudanças elas precisam ser iniciadas, né, na própria concepção de graduação que nós temos. Na licenciatura, isso é talvez um pouco mais evidente para nós, professores. Mas para os alunos de licenciatura em Química, eu não diria que essa clareza existe, né? Eu vejo que os nossos alunos de licenciatura em Química se formam ainda com uma ideia de que o mundo foi feito assim em 7 dias, né? A Química foi feita no 7º dia e nós estamos ensinando a mesma desde então. Então, eu acho que é uma mudança nossa, enquanto docentes de cursos de graduação e cursos de pós-graduação, para que a gente possa modificar essa apresentação da ciência, né? Essa construção do conhecimento científico. Se a gente não conseguir fazer isso, acho que a primeira tensão é essa, e ela é o problema, né, de tudo, tanto dos bacharelados quanto das licenciaturas. Enquanto a gente não conseguir resolver essa tensão, eu acho que a gente não vai conseguir avançar muito nessas discussões. A outra pergunta que você fez foi o quê, Cris? Em relação à base, né? Em relação à BNCC. Essa é uma questão muito triste, né? Na verdade, ela já foi complexa nas discussões sobre a inclusão, né, da discussão de gênero no PNE. Depois, essa decisão de não tratar gênero claramente, ela acabou, claro, né, se reproduzindo na BNCC, e a BNCC ela não dá nenhum indício, né, de que essas questões sejam questões fundamentais, né, na formação básica. Assim como também não dá nenhum indício de que a educação ambiental seja uma questão fundamental na educação básica. Então, parte-se do pressuposto de que, se o professor quiser, ele vai achar um meio de promover essa discussão. Se a escola, né, mais do que isso, se a escola se entender como promotora, né, de uma formação básica que enfrente esses conflitos, ela pode, né, inserir no seu projeto político-pedagógico. Mas a gente sabe que essas coisas não acontecem dessa forma, né? A gente sabe que as coisas não se desenvolvem no campo político e no currículo como campo político também, dentro de um contexto simples, né, como esse. Então, acho que a gente teve retrocessos em relação à legislação, mas, em compensação, eu acho que a gente tem tido avanços muito importantes, porque os professores estão cada vez mais imbuídos, né, desse objetivo de construir uma educação que seja emancipatória e que trate, né, dessas questões
não só no seu discurso oral, né, em sala de aula, mas na prática escolar no dia a dia. Então, eu ainda sou, em alguns momentos não, né, porque a gente não consegue ter o coração aberto em todos os momentos da vida, mas eu ainda sou crédula de que essas questões elas vão avançar e no futuro próximo a gente vai conseguir construir tanto cursos de graduação na área de ciências, quanto tanto os bacharelados como licenciaturas que tenham essas questões claras, né? E também que forme um profissional bacharel que ele seja consciente sobre a sua sobre o seu papel, né, dentro desses contextos. O profissional da ciência, né, ele não pode ser excluído, né, não pode se excluir desse contexto, dessa construção cultural. Né? Então, eu espero que a gente consiga conquistar isso, não só nos cursos de licenciatura, como também nos cursos de bacharelado de formação da área de ciências exatas e da natureza. Perfeito. Mais alguém, gente? Eu gostaria de falar, por favor. Não sei se a minha internet está estável o suficiente. Fala, Roberta. Mas, olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Professora Viviane, eu ainda não lhe conhecia, então é um prazer. Eu sou aluna do PEC, mas antiga, já vou me formar nos próximos meses. Queria agradecer, a apresentação foi muito, 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 muito boa. E o meu não é pergunta, é só um comentário mesmo, que eu ainda não conhecia essa referência, essa perspectiva do currículo como artefato do gênero. Achei muito interessante, se você puder discorrer um pouquinho mais, se quiser, mas não é uma pergunta, eu vou ler a referência, eu já achei aqui, eu tirei foto rapidinho, mas muito, muito obrigada, a apresentação foi excelente e esclareceu várias coisas, e muito bom. Obrigada. Eu que te agradeço, Roberta, muito obrigada. Mas, na verdade, né, o currículo ele é um artefato de todas as nossas construções culturais, né? Vocês estão me ouvindo? Estou achando que... Tá, né? Sim. Ele deriva, né, de todas as nossas relações, de todas as nossas construções, de tudo que a gente considera como valoroso na nossa construção social. Então, ele é um artefato de gênero. Quando a gente fala que ele é um artefato de gênero, a gente está querendo dizer que na verdade, existe uma retroalimentação entre a constituição do gênero, a constituição estereotipada do gênero, né, e a própria construção do currículo. Isso tudo se retroalimenta. Por quê? Porque o currículo ele significado, né, e ressignificado o tempo inteiro em função do que nós, enquanto sociedade, assumimos como valores sociais, né? Os valores sociais que nós achamos que são importantes, os valores sociais que nós... E quando eu digo nós, né, não estou falando bem nós, na verdade, são os grupos hegemônicos que ditam o que é importante para aquela sociedade se reproduzir da forma como esses grupos acreditam que seja a melhor forma. Então, quando eu falo da sociedade que se constitui, né, enquanto uma sociedade machista, que é o que nós somos, né, enquanto uma sociedade que reconhece que um homem branco é o padrão, né, e mais do que isso, que o homem branco heterossexual, ele é o centro, né? E o resto está à margem desse centro. Então, é por isso que essa relação, né, com a heteronormatividade ela é muito interessante, porque ela centraliza esse sujeito, né, dentro de uma concepção padrão, dentro de um
um ponto de referência e coloca, na verdade, todos os outros grupos à margem dessa referência central. E essa referência central, ela está embutida no currículo, né? O currículo, ele se organiza por meio de diversos pontos que declaram essa normalidade e essa centralidade do homem branco heterossexual. Então, por isso que a gente diz que ele é um artefato de gênero, né? Porque ele é centrado, tendo como sujeito da história o homem branco heterossexual. Não sei se respondi o que você gostaria. Então, caiu a minha internet aqui por uns instantes e eu não consegui pegar bem a pergunta da Roberta, mas ela está dizendo no chat, deixa eu ver aqui. Obrigado, professora, muito interessante passar a enxergar isso com clareza. Ótimo. Então, Guilherme está na fila aí com a mãozinha levantada. Eu não sei se alguém levantou a mão antes, eu acho que não, né? Não, acho que não. Não, só mesmo para comentar e fazer um questionamento rápido, se a Viviane talvez tenha notícia do que eu estou curioso para saber, né? Parabéns, Viviane, excelente apresentação. Seja bem-vinda mais uma vez, né, ao nosso programa, né? Você, em algum momento, você falou sobre essa questão dos estereótipos de gênero, né? Como isso é encarado mesmo nos nossos alunos da licenciatura, né? Você falou que acredita que entre da licenciatura talvez essa consciência seja mais clara do que, por exemplo, os alunos do bacharelado. Por que você acredita nisso e se você tem alguma referência que fale sobre isso e, de repente, seria legal investigar, talvez, né? Não sei, se você por acaso não tem, né? Você é uma impressão, e é claro, você tem todo o direito de ter sua impressão, você convive com todo mundo, mas é só saber se tem alguma referência com relação a isso, e se não, por que não, né? De repente investigar isso, né? Porque, por exemplo, lá na licenciatura, eles vão, se eles não têm essa coisa muito clara, pode ser que isso seja repercutido depois lá na sala de aula, né? E depois, como professores formados lá dando aula, eles vão toda esse estereótipo, né? Essa coisa pode ser reproduzida. Não sei, como é que você vê isso? Assim, na verdade, o que eu estava querendo dizer é que eu acho que os alunos da licenciatura, eles têm na sua formação uma maior clareza sobre a ciência ser uma construção cultural, né? Porque isso é abordado em sua matriz curricular, enquanto que nos bacharelados, muitas vezes, essa abordagem não é feita. Isso não está dentro da concepção de ciência que os cursos de bacharelado oferecem a seus alunos de graduação. Então, eu acho que essa concepção é que faz com que essa concepção, que é um pouco melhorada, né, para os alunos de licenciatura, ela faz com que eles compreendam os diversos setores culturais que determinaram a construção dessa ciência, né? E que eles, então, possam compreender melhor como as relações de gênero e como a subordinação, na verdade, de gênero, ela pode estar presente no desenvolvimento científico, né? Está, para eles, talvez só possa estar, porque eles não veem, né? Eles não são apresentados a isso durante a sua formação de uma forma mais clara, né? E objetiva. Então, eu acho que os alunos de licenciatura, eles conseguem chegar a essa compreensão por meio da compreensão da ciência como um artefato, digamos, humano e, consequentemente, cultural, né? Mas eu também não acho que eles tenham essa clareza, não.
Eu falo isso pelos currículos, Guilherme. E aí, quando eu falo currículo, não é só a matriz curricular, né? Eu falo currículo como projeto pedagógico dos cursos de bacharelado no Brasil, né? Que conheço alguns, né? Claro. Atualmente, eu confesso que já de uns anos para cá eu não tenho mais observado como esses bacharelados se reconfiguraram de 3 anos para cá, mais ou menos, eu não tenho muito mais esse contato, mas até então os bacharelados eles não primavam por essa caracterização da ciência, né? E sim por a ciência como algo dado que sempre esteve na vida dos homens, né? E não se construiu, né, por meio de relações e relações de todas com todos os conflitos, né, que a gente possa trazer, que são das relações humanas. Então, é por isso que eu falo, né, dessa forma. Realmente não tem assim, uma literatura que eu te fale, realmente os cursos de bacharelado são dessa forma, né, ou não são dessa forma, e os cursos de licenciatura também, né, isso eu não tenho, assim de cabeça agora, não me lembro de nenhuma. Não, sim, eu acho que acho que concordo também, né? Só que a gente fica com a impressão, né? Mas seria legal, de repente, de investigar isso. Mas eu acho que faz sentido, sim, essa observação. Obrigado, Viviane. Obrigada, Guilherme. Isso que Vivi coloca, assim, a gente tem feito a discussão da reorganização do currículo da licenciatura agora, né? Agora já está numa fase em que, inclusive, o professor Ricardo Mitchell está visitando os departamentos para mostrar e tal, a proposta e tal. Mas é legal de você escutar que, por exemplo, as pessoas não entendem por que tem que ter sociologia da química, por exemplo, né, no currículo. Quer dizer, não é que tem que ter, mas, enfim, na verdade, não entende o que é sociologia da química. Né? E aí você percebe que, na verdade, é justamente essa visão, assim, então, da ciência neutra, né? Enfim, isso está muito presente, realmente, né? Vivi, só para... Não sei se tem mais alguém que queira colocar alguma questão. Se não tiver, eu queria te fazer uma última pergunta e depois te convidar para você fazer o fechamento. Assim, já são 2h30, né? Eu ia te perguntar o seguinte, porque você colocou ali naquele diagrama da interseccionalidade, né? Raça, classe e gênero, né? E eu queria te perguntar como é que vocês veem também a questão do corpo deficiente, né? Porque eu acho que isso é uma questão também... A gente agora, foi esse ano já, ou não sei, não, foi no semestre passado, mas esse ano, que a professora Marinalva esteve dando um seminário para a gente, falando sobre capacitismo, né? E assim, da mesma forma como você colocou, né, o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, né, o capacitismo, né, como uma dessas opressões, né, dentro aí como sistema de reprodução, né, maior, vamos dizer assim, dessas relações de exploração. Como é que vocês veem isso, né? Como é que isso pode também ser articulado nessa matriz teórica aí que vocês estão pensando? A gente não vem estudando essa parte, Rodrigo. Assim, a gente tem tido agora uma preocupação de tentar trabalhar mais a sexualidade, tá? Dentro, assim, como amplificação, digamos, né, desses estudos que a gente começou com as meninas. E assim, durante um tempo, né, a gente tinha vou falar rápido sobre isso, mas eu acho que é uma questão importante. Quando a gente começou com o projeto nas escolas, a gente sempre teve meninos gays participando do projeto, né? E acontecia uma coisa muito interessante, porque aqueles mecanismos de silenciamento das meninas aconteciam com eles, né? Eles falavam mais do que as meninas,
quando a gente estava discutindo questões que eram relativas à participação da mulher, das meninas. E durante muito tempo eu não soube muito o que fazer com isso, né? Porque eu não queria excluir os meninos de participar, né? A gente precisava, inclusive, da participação dos meninos, era um fator importante, mas a gente não podia reproduzir aquilo que acontecia normalmente, né, no ambiente de sala de aula, que era o silenciamento das meninas nas discussões científicas, né, pela sobreposição do discurso dos meninos. Então, a gente entendeu, né, depois de um tempo, que a gente precisava trabalhar não só gênero, como também sexualidade, e entendemos que gênero e sexualidade não estão separados, né? Que eles estão dentro, na verdade, de todo esse modo, né, de opressão que o patriarcado sugere, e que precisa, então, ser mais bem, essa relação precisa ser mais bem construída com a gente, pela gente, né? Então, a gente ainda não saiu desses modos, né, de dominação que a gente vem trabalhando para entrar no capacitismo. Eu acho que assim, essa é uma seara que a gente precisa ter também uma clareza muito grande para poder pensar e associar com essas questões que a gente já discute, né? Como você falou, eu não tenho, a minha intenção não é tratar, né, o capacitismo sozinho, mas sim dentro dessa perspectiva de gênero e sexualidade que a gente já iniciou. Então, assim, por enquanto, né, a gente ainda não vem tratando, mas com certeza é mais uma associação, né? É mais uma associação e uma modulação de como isso se deu pelo capitalismo, né? Como todos esses outros modos, né, de dominação se moldaram pelo capitalismo. Eu te perguntei também porque a gente também está tendo contato um pouco com isso muito agora, né? E como você falou da Butler, né? O queer, né? Quando você pensa o capacitismo, eu teria o que eles chamam de creep, né? Teoria creep, que também é uma coisa bem nova para mim, eu nem vou me arriscar a falar, mas assim, que é bacana no entendimento dessa coisa da reprodução do capital, né? Que eu acho que isso que é importante, assim, também de entender, e que acho que você colocou brilhantemente, assim, né? De várias facetas, né? De como essas coisas vão se refletindo, né? E uma delas o currículo, né? Porque quem já não escutou, né, por exemplo, que um cego não pode ser químico? Ou quem não escutou que, enfim, as mais diferentes questões aí, né? É isso. Acho que a gente caminha e ganha muito contigo aí, né? Tomara, nessa caminhada. Que a gente venha a somar, né? E até em relação a essa questão agora, né, da reforma das nossas licenciaturas, né? De como tudo isso vai se configurar nesse cenário que a gente tem hoje, tão complexo, né, em termos de perdas de autonomia, né, em relação à construção dos nossos currículos, né? Então, acho que tudo isso é discussão para a gente trazer aqui para esse fórum e dialogar por todas essas perspectivas, né? Então, te agradecer muito. Agradecer aos presentes que ficaram aqui, as perguntas, né, o debate no chat. Acho que eu perdi boa parte do chat agora quando eu saí, mas o pessoal agradecendo, dando parabéns, né? Enfim, muito obrigado.